Bom, o Silvinho, ele, ele pediu para que eu explicasse um pouco mais sobre força, né? Tá certo? Força elétrica, ok? Então, o que seria esse negócio, conceito de força elétrica, tá? O que seria esse negócio de força elétrica? Força elétrica, ele é produzido a partir do quê? A partir de duas cargas, tá? Então, aqui, ó, você tem uma carga Qzão, uma pequena carga Qzinho, tá? Só para diferenciar uma da outra. E o que acontece com essas cargas? Bom, nós sabemos que carga, tá certo? Ele vai ter uma certa manifestação entre as duas, entre esses dois corpos aqui. Tá? Essa manifestação chama de força elétrica, tá certo? E vai depender do quê? Do sinal de sua carga. Por exemplo, isso aqui vai ser positivo e esse aqui negativo. Se for positivo com negativo, todos nós sabemos que ele vai ter o quê? Uma força de atração. Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Pronto, né? E já que eles vão se atrair, portanto eles vão se movimentar, nós podemos definir isso como força, tá certo? Então essa força aqui é definida a partir disso aqui, através do produto dessas duas cargas. Ó, estou colocando aqui como positivo e negativo. Por outro lado, também eu posso fazer com que essa carga Qzão e essa carga Qzinha aqui, ó, certo? Carga Qzinho, eu posso fazer com que os dois sejam o quê? Positivo. E se os dois forem positivo, o que vai acontecer? Cargas de mesmo sinal se repelem, portanto, vai ter o quê? Vai ter essa situação. Os dois vão se afastar e os dois se afastam com a mesma força, a força F, tá? A natureza disso, né? Como é que seria essa força F? Tanto nesse primeiro caso quanto no segundo, tanto na atração quanto na repulsão, ela é dado pelo quê? Ela é dado pelo produto das cargas, tá? E dividido pelo quê? Pela distância aqui, ó. Pela distância ao quadrado, ok? É a mesma coisa, produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. E ao mesmo tempo, ele depende de uma constante eletrostática do meio. Então, isso aqui depende do quanto o meio permite ou não o afastamento ou a aproximação das duas cargas, tá certo? Essa aqui é a constante eletrostática. E no vácuo, essa constante eletrostática que nós chamamos de K0 é dado por esse número aqui, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Isso aqui é o que é? Isso aqui é unidade. Como se fosse quilograma, metros por segundo, quilômetros por hora. No caso, esse aqui, ó, a constante eletrostática no vácuo, K0, é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá? Então, você sempre tem que prestar atenção que nas unidades em que você colocar aqui as grandezas nas fórmulas, a força tem que estar em Newton, a distância tem que estar em metro, tá vendo? Metro, e a carga tem que estar em Coulomb. Tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de força elétrica, tá certo? Agora, vamos dar uma olhadinha numa pequena simulação, tá certo? Que eu baixei lá no FET, aqui, ó, tá certo? É isso aqui. É só para mostrar como é que a carga se comporta. Por exemplo, vou pegar uma carga positiva aqui, ok? Quando a carga é positiva aqui, ó, tá certo? Essa carga positiva, ela gera um campo elétrico, tá certo? Eu vou mostrar aqui como que ele gera esse campo elétrico. Seria isso aqui, ó. Tá vendo? A gente já tinha visto isso aqui antes, não é? Tá vendo aqui, ó? Seria esse aqui o campo elétrico, aqui, ó. Tá? Ó, em torno dele que ele faz isso aqui, ó. Tá certo? O que está acontecendo? Cada flechinha dessas aqui, ó, seria o que? O campo elétrico E. Ok? Então, aqui, ó. Dá uma olhada. Se eu coloco aqui em qualquer lugar aqui, ó. Olha como que ele se comporta. Tudo bem? Então, olha só. Todas as flechinhas estão se afastando desta carga positiva. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, tá? Tirar esse positivo, botar agora aqui, ó, uma carga de 1 nanocoulomb aqui e mostrar aqui o que acontece. Olha só, quando é uma carga negativa, o que acontece? Todas as flechas se voltam contra ele, né? Então, todos eles estão voltando, ok? Então fica uma coisa desse tipo aqui, ó. Tá bem? Tá? Agora, vamos supor que eu pego uma carga positiva aqui, ó. Eu coloco ele aqui, ó. Olha o que acontece. Tá?
Olha só, se você coloca uma carga positiva aqui, ó, todas essas flechas estão saindo, ó. Ó como sai, tá? Ele sai, tá? E vem até aqui, ó, até a carga negativa, tá vendo? Esse aqui vem aqui reto, esse aqui vai fazendo o quê? Uma curva, assim, tá vendo? Todos eles estão fazendo uma curva até chegar na carga negativa aqui. Esse aqui que está saindo horizontalmente à esquerda, ele vai ter que dar uma volta, assim, bem comprida, não sei o quê, e acaba voltando para cá. Então, essa linha de campo que está saindo aqui, tá certo? É essa mesma linha de campo que está entrando aqui. Isso aqui nós chamamos de linhas de campo, ok? Então, positivo com negativo. Agora, vamos supor, vamos tirar esse negativo aqui, colocar o positivo aqui. Olha só o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Os dois o quê? Vão ter uma repulsão. Por isso que carga positiva com carga positiva, eles fazem o quê? Uma repulsão. Tá vendo isso aqui, ó? Essa seta que está aqui e essas que estão aqui, os dois estão saindo de cada uma das cargas, tá certo? E quando chega aqui, eles não chegam a se tocar. Eles o quê? Sobem. Vou fazer isso aqui, eles sobem. Faz uma outra curvatura aqui, ó. Ok? Como eu já tinha falado em sala de aula, tinha mostrado em sala de aula. Vai ficar uma outra curvatura, tá certo? É o que nós observamos como mapeamento de campo, tá certo? E vamos supor aqui, ó, você coloca uma carga de prova. Se você coloca uma carga de prova aqui, ó, olha o que acontece, tá? Ele obedece o quê? Ao campo, ok? Uma carga de prova aqui, ó. Ele obedece o quê? Ao campo, aqui. Beleza? Tá? Sem muito problema, né? Ok? Tá certo? Bom, nada demais, né? Voltando aqui agora, né? Aquilo que você observou, né? Quando você tem uma carga, né? Então, vou só dar uma tirada aqui, tá certo? Né? Dá só uma tiradinha aqui. O que você pode observar é o seguinte, né? Quando você tem uma carga aqui, ó, positiva, né? Ele vai o quê? Tá sempre saindo as linhas de campo. Isso que eu tinha colocado anteriormente, tá? Então todas as linhas de campo aqui, ó, cada flechinha desse aqui, ó, aqui nós chamamos de campo E, ok? E aí, vamos supor aqui, vou pegar aqui em vermelho, e eu vou querer colocar aqui, ó, né? Esse ponto aqui, ó, nesse ponto P, tá? Nesse ponto P, eu vou colocar nesse ponto P uma carga verde aqui, ó. Certo? Essa carga verde chama de carga Q, tá? Aí eu vou querer saber qual é o valor da força, tá? Quero saber qual é o valor da força, já vou saber que a força vai estar assim para cá, ó, tá? Porque se aqui é positivo, vou dizer aqui que essa carga verde aqui também é positivo. Então ele vai ter o quê? Se os dois são positivos, então vai ter uma força assim, no sentido de repelir, de se distanciar dessa carga. Então essa carga grande aqui maior, que é a carga Qzão, vem para cá, esse aqui está indo para lá. Só que eu só quero saber qual é o valor dessa força em relação ao campo. Não preciso nem saber o valor dessa carga. Se eu quiser apenas isso, então a força F eu não preciso escrever dessa forma. Posso escrever assim, ó, força é igual a carga Q vezes o campo. Tá? Então essa força F nesse ponto depende da carga vezes o campo elétrico. Se eu conhecer o campo elétrico aqui, tá certo? O campo elétrico que é dado aqui, ó, que vem dessa carga Qzão aqui, tá certo? E multiplicar pela carga Qzinho, eu tenho o valor da força aqui nesse ponto. Ok? Seria isso aqui. Tá? Então você tem o quê? Você tem duas formas de você calcular a força. Quando você tem duas cargas, ou quando você tem o quê? Uma carga de prova Q. Essa carga de prova que eu coloco em algum lugar em relação a essa outra carga, só que ele me dá apenas o quê? O campo elétrico. Então a única coisa que eu tenho que fazer é pegar o valor dessa carga Qzinho e o valor do campo elétrico aqui, ó. Tá certo? Então, essa força F tem a ver com isso. É a carga Q vezes o campo elétrico. Tudo bem? Bom, acredito que seja só isso, pessoal. Tá certo? Obrigado, hein?